Boa noite, vou falar sobre self como contexto, dentro do conceito do mindfulness funcional. É um conceito um pouco mais complexo que os demais, mas basicamente ele quer dizer para nós não nos identificarmos com a nossa história de vida ou com o nosso processo, e sim com o contexto que estamos vivendo neste momento. Existe uma analogia muito interessante, que é como se nós estivéssemos observando um céu. Estamos, sei lá, por exemplo, sentado numa cadeira observando o céu. E nesse céu aparecem várias nuvens. E essas nuvens vão se movimentando. Essas nuvens, elas podem ser os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas sensações, as nossas preocupações, as nossas identificações com gostos, atitudes, a nossa personalidade, tanto ligado ao passado como aspirações futuras. Por trás de todas essas nuvens existem um céu azul, que contém todas essas nuvens. Esse céu azul que contém todas as nossas nuvens, que muitos chamam de Deus, ou essência, ou alma, que é imutável, é o nosso self sobre contexto. Ou seja, ele é algo imutável que existe dentro de nós. Outros selfies que a gente se identifica, o self é o conceito de como se fosse, vamos dizer, o ego, o nosso ego, a nossa personalidade. O self sobre conteúdo, que ele nos identifica com conteúdo. Então, por exemplo, se eu sou brasileiro, se eu sou careca, se eu sou inteligente, se eu sou gordo, se eu. Enfim, as experiências que eu tive no passado, ele é um conteúdo. Se eu sou um administrador, se eu sou um empresário, se eu tive sucesso no negócio, se eu tive fracasso no outro, isso é uma identificação do nosso eu, do nosso ego, mais pro ego, com o conteúdo. Não quer dizer que é o todo. O self como processo já é identificação com algo que está acontecendo, é um processo. E o self como contexto é algo mais abrangente, muito maior. É um contexto onde tudo acontece. É, por exemplo, uma outra analogia, um tabuleiro de xadrez. Nós temos as peças brancas e as peças pretas. E elas podem estar numa batalha, num jogo, né? Isso são os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, dentro de um contexto que pode ser, sei lá, a nossa infância, o nosso trabalho, um relacionamento, um, um desafio. Essas são as peças que elas estão em constante movimentação. Agora, o tabuleiro, que é algo que contém essas peças, é algo imutável. Esse é o self sobre contexto. É o algo imutável que existe dentro de nós.